vai na casa de quase 12%. Tá? Então, se a gente for fazer um comparativo entre o que se paga, eventualmente, de taxa de juros numa operação no Finisa, e se a prefeitura fosse fazer um investimento próprio, ela mesma adquirindo material de construção, fora a mão de obra, que eu não vou nem citar a mão de obra, para contratar e executar as obras que ela tem em vista para fazer, ela estaria, no mínimo, pagando um custo aí de quase 12%. Tá? Pode passar, Rodrigo. E aí, quais são os requisitos legais que precisa ter, que a prefeitura precisa ter, que o ente público precisa ter para contrair a operação Finisa? Antes de tudo, eu queria deixar bem claro que não é o município de Vitória que foi até a Caixa buscar a operação de Finisa conosco, não. O município de Vitória, ele é um dos 7 municípios que esse ano foi aprovado na análise de risco da Caixa, na análise de risco da Secretaria do Tesouro Nacional para contrair o empréstimo. Tá? Dos 184 municípios de Pernambuco, apenas 7 foram aprovados. Então, isso dá, na média do Brasil, dos 5.570 municípios, cerca de 700 municípios apenas tiveram as suas contas aprovadas, junto à Secretaria do Tesouro Nacional e junto ao crivo, a análise de risco da Caixa para contrair esse empréstimo. E a nível Nordeste, isso cai para 5% apenas. E Vitória está dentro desse seleto grupo dos municípios que tem contas aprovadas e que podem contrair o empréstimo através do Finisa. Então, prefeito, queria lhe parabenizar a sua gestão pelo fato de Vitória estar nesse seleto grupo dos municípios que podem tirar o Finisa. Tá? Eu não sei se já foi passado, mas o município de Vitória, a gente tem tratado com a prefeitura um Finisa na ordem de 60 milhões de reais. O município de Vitória ele tem uma capacidade de endividamento, para vocês terem uma noção, em torno de 200 milhões de reais. Se a prefeitura, se o município de Vitória tivesse o interesse hoje de tirar, de contratar cerca de 200 milhões de reais, vocês teriam condições. Tá? Então, só para mostrar que o valor que está sendo contraído é bem abaixo do limite que Vitória tem e que pode ser retirado. Na análise de risco de crédito, que é feita pela Caixa, é analisado tanto a Secretaria do Tesouro Nacional, se o município, qual é a CAPAG dele, qual é a capacidade de pagamento, se ele tem um rating, se ele tem uma nota que é compatível para realizar esse empréstimo. É analisado o risco da Caixa, a Caixa analisa a dívida fundada do município, analisa outros critérios, através de outros cenários também, como a arrecadação do município, enfim, vários outros fatores são analisados. O crivo da Caixa ele é até mais criterioso do que o crivo do Tesouro Nacional, tá? E também é analisado se o município se ele tem endividamento com outros bancos, que não é o caso de Vitória de Santo Antão, e se essa dívida, se ela está adimplente ou inadimplente. Em caso de insolvência, de inadimplência, o empréstimo ele não é aprovado. Para que é que serve o Finisa? Era um local obsoleto e está lá agora supervalorizado, a prefeitura arrecadando mais com imposto de, por exemplo, IPTU, porque houve supervalorização dos bens na via e os comércios chegando, a economia está pujante no local. Então, o Finisa ele gera emprego, gera renda. A gente tem vários municípios aqui de Pernambuco que já tomaram o recurso do Finisa. A gente tem um exemplo de Recife. Há 3 semanas atrás, o prefeito João Campos assinou um Finisa de 100 milhões de reais.
A gente tem município de Paulista, ex-prefeito Júnior Matuto, Cabo de Santo Agostinho, prefeito Lula Cabral, Ipujuca, Jaboatão dos Guararapes, prefeito Anderson Ferreira, uma gestão que vem sendo vanguardista aqui, a de Caruaru mesmo, prefeita Raquel Lira, outra gestão muito boa do prefeito Miguel Coelho, lá de Petrolina, Gravatá tomou Finisa, município como também Orobó tomou Finisa, Toritama, prefeito Edilson, outra gestão vanguardista, também tomou Finisa, está tomando o segundo Finisa agora. Então, a gente tem exemplos de que o município ele briga muito para ter as contas aprovadas, para poder contrair essa operação do Finisa. Então, eu diria, prefeito, que Vitória é um município privilegiado, porque dos 184 municípios de Pernambuco, nesse ano, apenas 7 municípios tiveram o crédito aprovado. Vou passar. E aí está o trâmite de como funciona, né, o Finisa. Primeiro é mandada para a Caixa uma carta consulta. Depois da carta consulta é feita a análise de risco do município. Isso é o fluxograma da operação até chegar na contratação. É feita uma análise técnica, é aprovada a operação para a Caixa, o município de Vitória encontra-se exatamente aí, a Caixa já aprovou a operação, é feita as regras de compliance, e aí as regras de compliance a gente inclui a lei, a gente precisa da lei, da aprovação do legislativo, para se adequar às regras de compliance, para poder a gente fechar com a contratação da operação. É um processo que é simples, é um processo que é rápido, mas que, ao mesmo tempo, exige a aprovação da Câmara de Vereadores, e é um processo que visa dar celeridade às obras estruturantes que os municípios requerem. Aí está o fluxograma, né, Rodrigo, das liberações, né? Aí é o fluxograma com as liberações. Como eu disse a vocês, a Prefeitura ela pode solicitar à Caixa que seja liberada através de parcelas. Então, por exemplo, dos 60 milhões que a Prefeitura visa tirar de Finisa, ela pode solicitar à Caixa que essas liberações sejam feitas a cada 6 meses, por exemplo, a Caixa liberar 10 milhões a cada 6 meses. Então, a Prefeitura ela só vai pagando pelo valor que ela for tirando. Não vai pagar integralmente pelo valor contratado. Ela só paga pelo valor que ela, até naquele momento, ela tirou e está fazendo o uso do dinheiro. Passar. E aí, gente, está meu contato. Me chamo Marco Aurélio, sou superintendente executivo de governo da Caixa. Está aqui nosso colega Rodrigo, que é nosso gerente lá da área de governo, que é quem operacionaliza e faz a coisa acontecer na prática. Presidente, estou aqui à disposição. A fala da Caixa é essa aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu, na verdade, tenho só 2 indagações, antes de passar também para os colegas, mas eu não poderia deixar aqui de cumprimentar Edneide Moraes, que é presidente do CDL aqui em Vitória de Santo Antão, tendo em vista que Vossa Excelência falou do que trouxe desenvolvimento para Caruaru, no comércio, na melhora de imposto. Eu não poderia também deixar aqui de falar da presença do presidente da Associação Comercial, Antônio de Lemos, que esse dinheiro também vai incrementar o comércio em Vitória de Santo Antão. Não poderia deixar de citar uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, que é o secretário de Planejamento, doutor Evilson, secretário de Habitação, doutor Zé da Juliana, procurador Felipe Moura, Camilo, secretário do governo na área da educação, Carmelo,
e Demetrio Lisboa como secretário de Turismo, além do colega e competente advogado Arthur Neves. A pergunta que eu queria fazer ao senhor é se, por exemplo, o governo do estado de Pernambuco pôde fazer e fez esse empréstimo ou é só exclusivo para o município? Presidente, o empréstimo, ele pode ser feito tanto para municípios como para governos estaduais, tá? O governo de Pernambuco ele não foi aprovado para fazer o Finisa. Foram feitos em vários municípios, mas para o governo em si ele não foi aprovado. A segunda questão é a prefeitura da cidade do Recife. Você falou que ele fez de novo o empréstimo, ou seja, isso. Porque ele foi aprovado pela segunda vez, é isso, é? Na verdade, Recife já tinha feito um empréstimo na gestão do prefeito Geraldo Júlio, cerca na ordem de 300 milhões de reais, salvo engano. Eu não sei dizer precisamente o valor que foi, porque na época eu ainda não estava como superintendente de governo, mas eles tiraram sim um Finisa na gestão do governo Geraldo Júlio e recentemente agora tiraram mais 100 milhões. Eu posso dar um exemplo bem claro, que é o de Caruaru, que a gente está vivenciando isso lá agora. A prefeita Raquel Lira tirou um empréstimo inicial em 2018 de 83 milhões e 800 e está fazendo um novo agora de 130 milhões. Porque o que me chamou a atenção também foi que você falou dos empréstimos para Jaboatão. Isso. Cabo de Santo Agostinho e Pujuca. Não, nessas cidades também muito importante, mas especificamente me chamou a atenção de Jaboatão, Caruaru. Isso. E Petrolina. Isso. 3 governos que vêm, inclusive com uma boa e uma ótima avaliação. Isso representa também, sim, isso tem a ver na hora de ser concedido o empréstimo? A avaliação da gestão, propriamente não, politicamente não. O que é analisado pela Caixa, a Caixa não entra no mérito político, se o município está sendo bem avaliado politicamente ou não. A gente entra meramente no critério técnico. Se o município está com as contas em dias, se o município ele está organizado, ele tem nota na Secretaria do Tesouro Nacional, ele tem garantia disponível. Então, a Caixa analisa com base nisso, critérios meramente técnicos, não critérios políticos. Eu agradeço e passo a palavra inicialmente para os vereadores presentes que quiserem fazer alguma pergunta. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu gostaria, se possível, antes da gente fazer os questionamentos, ouvir o pronunciamento da Prefeitura Municipal, uma vez que é a Prefeitura que vai encaminhar um projeto solicitando autorização desta casa, e também se já existe alguma obra estruturante, de infraestrutura mesmo, que a Prefeitura já tem em mente para a utilização desses recursos. Mais algum vereador gostaria de fazer a indagação? Oi, presidente. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a mesa, na pessoa do prefeito Dr. Paulo Roberto, professor Edmo Neves, presidente da casa, todos presentes, os secretários do governo que estão presentes, em nome do secretário de Educação, professor Carmelo, saudar a todos presentes aqui. Em nome do Antônio de Lemos, saudar aqueles que representam o comércio aqui nesta tarde. Estava ouvindo atentamente as palavras do superintendente da Caixa a respeito deste financiamento, que com certeza, eu não tenho dúvida, por atuar no ramo empresarial também, e saber da importância de quando nós precisamos fazer um novo investimento, procurar um banco, e principalmente um banco como a Caixa, que tem uma taxa de juros de 3,82, não foi isso? 3,82 ao ano. É empréstimo, é taxa que quase ninguém tem.
apenas os bancos que são do governo. E nós tivemos uma reunião durante a semana passada, junto com o prefeito, se não me falha a memória, 16 vereadores, o vice-prefeito e alguns secretários, falando a respeito desse financiamento e dos investimentos que precisam ser feitos aqui em Vitória de Santo Antão. E eu não tenho dúvidas que o prefeito, ele vai fazer algo com muita responsabilidade e principalmente para trazer um maior desenvolvimento para a Vitória de Santo Antão. Porque quando se investe em infraestruturas, em cidades, eu sempre costumo dizer na tribuna desta casa, que Vitória não é mais aquela cidade de 30, 40 anos atrás, é uma cidade que tem mais de 150 mil habitantes, o IBGE diz que tem 140, mas a gente que está nas ruas todos os dias sabe que tem muito mais. E eu tenho certeza, assim como outros gestores passaram, deixaram a sua marca, eu tenho certeza que com a visão empresarial do prefeito, Dr. Paulo Roberto, que irá fazer investimentos muito proveitosos aqui na cidade de Vitória de Santo Antão. Gostaria de dizer que, observando as responsabilidades do governo, e pode ter certeza que se a Caixa, doutor André, vem disponibilizando para a Vitória de Santo Antão, e a avaliação é técnica, não é governamental, não é política, é porque as contas de Vitória estão em dia, estão bem organizadas. Parabéns, prefeito. E também uma crítica que eu vou fazer ao governo do estado de Pernambuco. Se ele não tirou o empréstimo é porque, infelizmente, tem muita coisa errada. Mas as cidades como Petrolina, que eu tiro o chapéu para o prefeito Miguel Coelho também, prefeita de Caruaru, que vem fazendo uma gestão. Caruaru é praticamente uma cidade porque eu vivi 20 anos da minha vida no comércio ali e sei o quanto é importante. Prefeito Anderson Ferreira também, eu tiro o chapéu para ele e tenho certeza que Vitória de Santo Antão irá fazer grandes e grandes obras nessa cidade que vai ficar na história, e observando a taxa de juros e a parcela que eu tenho certeza que cabe no orçamento da cidade de Vitória de Santo Antão, sem prejudicar as contas de Vitória e sem prejudicar as folhas de pagamento e os investimentos futuros para a população de Vitória. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uma pergunta? Vereador André Carvalho. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na figura do presidente e do prefeito do município. Cumprimentar a todos que estão aqui na galeria e aos vereadores. Eu tenho algumas dúvidas pontuais, enfim, não sou especialista em crédito, mas são algumas coisas que me preocuparam um pouco e eu queria ver se a gente conseguiria esclarecer nessa sessão. Uma primeira dúvida é quanto tempo o município tem para fazer essa contratação do crédito, porque o projeto ainda não chegou na casa, mas existe um prazo específico para a prefeitura não perder a contratação desse crédito, doutor? Boa tarde, vereador. Não existe um prazo específico. Na verdade, a gente está correndo, né, porque esse recurso ele é um recurso que é finito. Para vocês terem ideia, a nível Brasil, a Caixa já aplicou. Quando eu falo aplicar, a Caixa já emprestou aos entes governamentais cerca de 9 bilhões de reais, a nível Brasil. E aí vem um orçamento, que esse orçamento ele é anual. Quando se acaba esse orçamento, acaba o recurso. E aí a gente não sabe quanto vem de orçamento para os anos posteriores. Isso varia muito de acordo com a liberação que a União faz. Isso é um recurso que é um recurso caixa, mas a gente só empresta com autorização da União.
né? Então, eu diria ao senhor que, de fato, a lei, depois que ela é aprovada, não tem um tempo, não tem um prazo para ser contratado, todavia a gente tem a questão do orçamento, que a gente tem que andar rápido, porque senão o orçamento ele vai embora, né? Aquele orçamento ele é feito para cada ano. O orçamento é feito para cada ano, então teria, em teoria, até o final desse ano, sem prejuízo da gente perder esse crédito aqui no Na município. verdade, o ideal é que se contrate o quanto antes, né? O ideal seria esse, porque a gente não sabe, por exemplo, o ano que vem é ano de eleição, então a gente não sabe, por exemplo, se vai ter recurso liberado, se não vai, como é que vai ser, até quando vai ser liberado, o valor que vai ser liberado, o orçamento que vai ser liberado. Então, a ideia é que a gente corra para a gente contratar, de fato, ainda dentro desse exercício. Passar a palavra aqui para o colega Rodrigo, para ele complementar. Boa tarde, pessoal. O vereador, só para esclarecer, tem um detalhe. O Conselho Monetário Nacional, né, ele emite, através de resolução, esse limite anual que o Marco Aurélio falou. Então, como é anual, de fato, a gente precisa correr para contratar dentro desse ano, porque no ano que vem, a gente não sabe quando esse limite sai e que valor ele vai disponibilizar para operações de crédito. Então, a gente segue o regramento do sistema financeiro nacional através do Conselho, entendeu? Então, assim, o prazo, a gente correu o quanto antes para se aproveitar desse limite, que essa resolução tem validade até 31 de dezembro. Mas minha dúvida específica é assim, a gente tem até o final do ano para aprovar, a gente não precisa correr para votar na próxima semana, né? Pode ser que na próxima semana acabe. Esse limite como o Marco falou, é finito. Próxima semana a gente pode não ter mais e não ter condição de contratar. É um recurso, vereador, que ele é finito, né? Como eu falei anteriormente. Então, pode, semana que vem já não ter mais, né? Como também pode ter, né? Mas aí, ano que vem, não tenha mais para o próximo exercício, tá? Então, é um recurso que a gente não sabe se terá ou não na hora que a gente for contratar. Por isso, a urgência e a relevância do tema. Eu sei que é interno da Caixa, mas a gente poderia saber quais as outras cidades que foram contempladas. Eu sei que Caruaru está em discussão no projeto. Claro, vereador. Como eu citei anteriormente, a gente tem aqui, no âmbito do nosso estado, Pernambuco, já contratados, já com Finisa contratado, Orobó, Toritama, Caruaru, Gravatá, estão em tramitação um novo de Caruaru, um novo de Toritama, aqui o de Vitória, Vertente do Lério, Petrolina já contratou, Recife contratou, Paulista contratou, Ipojuca contratou, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, acho que essas, né, Rodrigo? O que a gente tem de concreto, vereador, é que os municípios que têm esse crédito aprovado, todos eles correm para contratar. Tá? A gente considera os municípios que têm essa linha de crédito aprovada como municípios privilegiados, porque dos 184 municípios, esse ano somente 7 municípios tiveram os créditos aprovados, né? E Vitória é um dos 7. Uma terceira dúvida que eu tenho é em relação ao que a gente vai pagar no fim das contas se a gente contratasse o empréstimo de 60 milhões. Por exemplo, vamos supor que que a Prefeitura Municipal pegasse os 60 milhões para investir em obras. Eu entendi que o dinheiro ia sendo liberado de maneira parcelada e que o pagamento seria feito até no prazo máximo de 10 anos, não é isso? No final desses 10 anos, a gente tendo contratado os 60 milhões, qual a projeção de dívida que a gente teria pago ao final desse prazo? Rodrigo, foi trazida a simulação para cá? Vereador, eu me comprometo com o senhor de mandar isso para a sua assessoria ou um e-mail que se fizer pertinente, ou para a presidência dessa casa, mas a gente não tratou, até porque não é uma ciência tão exata assim,
que a operação ela é composta de taxa de juros de CDI mais o cupom de juro fixo. E aí a gente tem um valor estimado, tá, vereador? Mas a gente pode sim fazer uma simulação e mandar. Eu sei dos vereadores das parcelas iniciais, do valor das parcelas iniciais e do valor das parcelas finais. Isso a gente tem uma simulação. Mas o custo efetivo integral da operação a gente não simulou, não. Mas eu posso mandar. Qual seria a simulação das parcelas iniciais e finais? Posso lhe dizer agora. A parcela inicial, em cima dos 60 milhões de reais, fica em torno de R$ 1.154.000, R$ 11,15, e as parcelas finais, no caso, no último ano de contrato, seria em torno de 666 mil. São parcelas decrescentes. Sistema de amortização constante, o saque. Uma outra dúvida que não ficou claro para mim, que a garantia... O que é que vai ser executado, o que é que vai ser contratado, não precisa vir na lei. Tá? Isso aí, essa minuta, ela é elaborada pelo próprio jurídico da Caixa, ela é referendada pelo próprio jurídico da Caixa, e é uma lei que ela abrange o Brasil todo. Obrigado, doutor. Então, estendo a pergunta à Prefeitura se tem intenção de colocar no projeto de lei com que exatamente se pretende, qual projeto se pretende executar com esse crédito. Obrigado. Desculpe aí, me surgiu também duas dúvidas. Primeira dúvida, foi muito interessante a pergunta do vereador André Carvalho, quando falou início que vai pagar, porque leva em conta os 2 anos que tem de carência até a última prestação. Isso aí é muito, não tem como definir, porque, por exemplo, o prefeito pode começar a querer pagar antes ou depois, não é isso? Mas, contanto, partindo do pressuposto também, vocês não têm um cálculo, por exemplo, a Prefeitura de Caruaru pegou um empréstimo de 84 milhões e investiu numa área que gerou uma quantidade X de emprego, X de imposto, e que a gente também não sabe se essa quantidade já seria mais do que suficiente para a dívida ser paga com o próprio, não é verdade? Isso vocês não têm esse estudo também não, de cálculo, porque isso depende de cada cidade, não é isso? Isso, segundo o secretário de Planejamento, na reunião que teve hoje, a Prefeitura de Caruaru está exatamente fazendo esse estudo agora. Está elaborando esse estudo agora, vereador. Muito obrigado. Nada. Presidente. Vereador J. Domingos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, prefeito Paulo Roberto, vice Edmo Neves, as pessoas que estão aqui, em especial, em nome do secretário Carmelo Souza, eu gostaria de cumprimentar todos os servidores aqui do município da Vitória. E é um momento interessante, um momento importante que o município está tendo, como esse, já que nós temos um cronograma de obras que pretendem ser implantados, e já alguns que estão sendo colocados em prática pela gestão municipal, e a gente vê a importância desse investimento por parte do município, de buscar essa linha de crédito para beneficiar a cidade de Vitória, em especial as obras de relevância e a importância hoje aqui na cidade de Vitória. O vereador falava há poucos instantes, Carlos Henrique, a respeito do cronograma. O município, o prefeito, na última sexta-feira, quando conversava conosco, falava da prioridade de algumas obras que ele pretende implantar, principalmente nos bairros e no centro da cidade, aqui na área comercial de Vitória, como o Cibrazen, como a Avenida Mariana Malha, são obras de fundamental importância hoje para alavancar a economia do município e, ao mesmo tempo, trazer o desenvolvimento para a Vitória. E alguns bairros que nós encontramos algumas dificuldades, como Maués, como Militina, Águas Brancas, e ele estava falando da lista de bairros que seria contemplado com esse investimento aqui na cidade de Vitória. É bom que o município agora vai ter a oportunidade de falar e de mostrar esses bairros a serem contemplados aqui na cidade de Vitória. Parabéns por esta iniciativa, é uma iniciativa louvável, que só quem ganha com isso é o município de Vitória e a sociedade de modo geral. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de convidar agora o nosso vice-prefeito, se quiser fazer usar a tribuna aí, se quiser fazer. Pronto.
Boa tarde a todos. A gente fica bastante à vontade aqui, presidente. Gostaria de saudar a Câmara de Vereadores, né, todos os vereadores, na pessoa do nosso presidente, o André Saulo, saudar o nosso prefeito, Paulo Roberto, o procurador, o doutor Washington Amorim, todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do nosso Gold, do Pneu. A todos que estão na galeria, os nossos secretários, né, os que são responsáveis pelo planejamento, e aí a gente pode ver o Demétrios Lisboa, o Evilson, que aí está, o nosso Carmelo, a doutora Bruna, a cumprimentei, mas estou sem ter a visão aqui da galeria. Bom, gente, nós hoje nos reunimos aqui para a nossa grata satisfação com o planejamento. Hoje, a gente tem exemplos citados aqui, já pela Superintendência da Caixa e por alguns oradores que nos antecederam, de cidades, né, que foram contempladas, que buscaram recursos e que empregou corretamente e que está dando certo. Está gerando emprego, está gerando recurso. Então, é óbvio que quando a gente busca o investimento correto, a gente vai ter, sim, a oportunidade de trazer isso de volta para o município. Vocês imaginem, por exemplo, uma cidade como Caruaru, como foi colocado, foram inicialmente 83.800. Hoje, Caruaru já vai para 130. E é óbvio que nós vamos ter critérios com relação a isso. E eu tenho certeza que, com a pujança da nossa gestão, de que com o entusiasmo que Vitória tem, que os vereadores de Vitória têm, com a retomada econômica do município, superintendente, a gente vai liquidar isso, essa fatura, bem mais cedo do que se espera. Porque Vitória tem, com certeza, essa característica, né, da condição do seu povo, essa coisa do empreendimento. Vitória, hoje, é uma cidade que goza de uma das condições mais privilegiadas do estado de Pernambuco. A nossa posição geográfica, a nossa condição hoje é uma cidade que realmente é o portal do interior. Então, Vitória, com certeza, ela vai ser mais atraente com os recursos do Finisa e nós vamos retomar e liquidar essa fatura bem mais cedo do que se prevê. Muito obrigado, gente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor prefeito, vice-prefeito Edmo Neves, senhores vereadores, público da galeria, Cara Dalvo, fazia tempo que não via, doutor Felipe e todos os presentes. É uma oportunidade única que Vitória Santo Antão tem, nunca antes vista, de se incrementar, de se injetar dinheiro na economia de Vitória para acelerar o crescimento. Eu tenho certeza, prefeito, que isso aí será Vitória, esse, seu superintendente, não será o primeiro. Vitória Santo Antão fará o primeiro, pagará, e outros virão. Assim como o fez Caruaru, Petrolina, e tem feito outras gestões de sucesso que a gente tem visto. É isso que a gente quer ver em Vitória, o progresso, coisa nova, coisa boa, de qualidade. Muito obrigado. Só fazendo um adendo, procurador, se eu permite, presidente, Vitória tem capacidade para tirar muito mais do que isso, viu, procurador? É isso que eu imaginava. Vitória hoje, se a Câmara aprovasse ou se fosse de interesse da Prefeitura, Vitória tem condições de tirar hoje, de capacidade, em torno de 200 milhões. Tá? Então, assim, Vitória está tirando menos de 1/3 do que ela tem capacidade de tirar. Boa tarde aos amigos e amigas presentes. Quero começar saudando o presidente dessa casa, o vereador André Saulo, saudando o vereador Marcos da Prestação, vereador Felipe César, vereador J. Domingos, líder de governo, o decano Mano Holanda, vereador Marconi da Charque, o vereador Carlos Henrique, o vereador Romero Querálvares,
vereador Edmilson de Várzea Grande, o nosso vice-líder de governo, vereador Gold de Pneu Borracheiro, e o vereador André Carvalho. Saudando a mesa, em nome também do nosso vice-prefeito, professor Edmo Neves, nosso procurador-geral do município, doutor Washington Amorim, o deputado estadual Joaquim Lira e o superintendente da Caixa Econômica, doutor Marco Aurélio, também como o nosso diretor de governo no estado de Pernambuco, doutor Rodrigo. Quero saudar a nossa excelente plateia aqui da tribuna, em nome dos nossos secretários que aqui se encontram, que vieram acompanhar a apresentação tão bem relatada aqui do superintendente da Caixa, em nome do nosso secretário Manuel Jorge, eu saúdo a todos os secretários e secretários executivos que aqui se encontram presentes. Quero saudar o presidente da Associação Comercial, o vitoriense Antônio de Lemos, que também se faz presente, a Edneide, do CDL, o Ronaldo, enfim, saudar as senhoras e senhores e você que está nos acompanhando na sua casa. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar pelo grande relato que foi feito aqui pelo superintendente da Caixa, expondo todos os pontos que foram indagados e até antecipando a qualquer indagação, porque Vitória de Santo Antão foi uma das 7 cidades dos 184 municípios existentes no estado de Pernambuco, que foi, teve assim a oportunidade, posso dizer, de ter sido contemplada com o Finisa. O Finisa, que foi para a Vitória de Santo Antão, será para a Vitória de Santo Antão, assim como foi para Caruaru, Recife, Jaboatão, Petrolina e as grandes cidades que conseguiram aderir a esse financiamento. O Finisa não veio para a Vitória para ser um projeto de governo. Ele vem para a Vitória para ser um projeto de município. Por isso que, antecipando a esta audiência de hoje, a partir do momento que eu soube da condição que Vitória de Santo Antão teria em pleitear aí até 200 milhões de reais, eu fiz a questão de convidar o presidente da Câmara, convidar os vereadores por intermédio do nosso líder de governo, todos os vereadores do município da Vitória de Santo Antão, lá no nosso gabinete, sabendo que os créditos do Finisa, eles são créditos finitos, não é? O dinheiro está ali e os recursos que tem entre 5.570 municípios que existem no nosso Brasil. Nós somos a 17ª potência, o 17º município com capacidade de atrair indústrias, devido às nossas condições de uma BR-232, de uma PE-45, que liga o principal corredor do Brasil, viário, a 101, a BR-232, o pulmão e o corredor central, do litoral ao sertão, e tem Vitória como portal do interior e portal da Zona da Mata. É esta cidade que é a 59ª na prestação de serviços e a 71ª no comércio. E isso tudo se deve à nossa feira livre, ali ao comércio, aos comerciários, aos lojistas que estão à mercê de um incêndio, da falta de estrutura que tem no nosso município e que o município não tem o dinheiro para empregar,
para levar qualificação, para melhorar os prédios públicos, para tirar as gambiarras que tem ali dentro daquela feira, fazendo estrutura e dando melhores condições para que aqueles heróis e heroínas que trabalham naquela feira possam dormir em paz, porque eu não acredito que nenhum comerciante durma em paz com as condições que tem na Feira Livre de Vitória. E de sã consciência, Vitória de Santo Antão tem o dinheiro para fazer a reforma dessa feira? Vitória de Santo Antão, se tivesse, já teria feito por todos os prefeitos que passaram e que também teria o mesmo pensamento que eu estou tendo agora. Não acredito que não tivesse, porque eu não durmo preocupado com o que pode acontecer com aqueles comerciantes, mas com a vinda do Finisa, para que obra mais estruturante do que juntar com os vereadores, juntar com a população vitoriense e ver o que é que a gente pode fazer dentro da nossa Feira Livre para dar tranquilidade às pessoas. Dar tranquilidade àqueles que trabalham ali e dar tranquilidade aos lojistas, às instituições financeiras. Se acontecer uma catástrofe na Feira Livre da Vitória de Santo Antão, ela terá proporções a nível nacional, porque o nosso comércio tem quase 40 mil metros quadrados. E aqui eu não fujo de números nem de siglas, porque para mim o que interessa é a Vitória de Santo Antão. E eu vou repetir, a catástrofe pode estar no meio daquelas 40 mil metros quadrados que tem ali, de forma desordenada e que não tem a condição de levar segurança para o povo. Mas o Finisa pode fazer e trazer isso para a Vitória de Santo Antão. É por isso que eu digo aos senhores agora, vou voltar para o meu lugar, pegar mais uma cadeira, que eu não quero que ninguém saia daí, eu pego uma cadeira e vou ficar aqui do lado, ou fico lá, não quero que o nosso procurador saia, porque nós estamos abertos para o diálogo e nós estamos abertos para saber que nem todos irão fazer política, irão sim debater tecnicamente, mas com respeito à população da cidade da Vitória de Santo Antão. Muito obrigado e fé em Deus. Pode falar, vereador Jota. Eu gostaria de ratificar aqui uma informação. Eu falava há poucos instantes a respeito do investimento para o município, da importância, né, das obras estruturadoras para o município da Vitória, através dessa linha de crédito, desse financiamento. E o Marcos também falou a respeito do Estado. O Estado que não havia conseguido essa linha de crédito junto à Caixa Econômica, não conseguiu junto à Caixa Econômica, mas conseguiu junto ao Banco Mundial em torno de R$1 bilhão, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa recentemente. Está aqui o deputado Joaquim Lira, que é uma das pessoas que integram a base do governo na Assembleia Legislativa, e o governo do Estado, ele, através desses recursos, ele está beneficiando o município de Vitória agora com quase ou mais de 30 milhões na área de água, né, no abastecimento d'água, em obras estruturadoras. Teremos também a PE que liga Vitória à Escada, que vai ser uma obra contemplada com 95 milhões, e através dessa linha de crédito que o governo conseguiu com o Banco Mundial, nós temos hoje um investimento em torno de quase 200 milhões aqui na cidade de Vitória e outras cidades do estado de Pernambuco que estão sendo contemplados através dos governos do município e da importância dessa linha de crédito para o município da Vitória, porque, na minha opinião, eu acredito que só, e vejo por este lado, aí o doutor Washington, quando falou que Vitória está tendo esta oportunidade, é um momento importante nesse sentido. Não podemos ver, algumas pessoas, cada um tem uma maneira de ver, de entender a questão do endividamento, mas eu vejo a questão das obras de estruturação para o município, que o Vitória só quem irá ganhar com isso é a população, é o comércio de Vitória.
são os moradores de Vitória de modo geral. De parabéns o prefeito quando fala desses investimentos aqui no município da Vitória e também quando ele foi ao Palácio do Campo das Princesas junto com o deputado Joaquim Lira e André de Paula e conseguiu esses investimentos porque levou projetos para o governo do estado e esses projetos foram contemplados, como foi a Brasília também, e conseguiu, através desses projetos, porque se não levar um projeto embaixo do braço e tiver um bom trânsito lá em Brasília, você não consegue recursos para as obras de fundamental importância para o desenvolvimento e do progresso do município. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho uma dúvida. Pode falar, vereador. Na verdade, eu já Carvalho. tinha feito a pergunta anteriormente. Queria saber se no projeto de lei que vai vir, se vai estar vinculado qual projeto a Prefeitura Municipal pretende investir com os 60 milhões. O vereador André Carvalho, como eu lhe falei, todas as obras estruturantes da cidade que vão até o saneamento, elas terão a condição de estarem contempladas nesse plano de desenvolvimento da cidade. E eu quero contar com a sua colaboração e com a colaboração dos demais pares para que possam indicar também, dentro, obviamente, de um plano de governo que foi estruturado e de tudo que você estrutura um plano de governo, mas surgem novas demandas. E nós estamos aí com a condição de, tendo o financiamento, poder trabalhar com os senhores, assim como foi lhe repassado na sexta-feira passada. Ok? Não, eu concordo, senhor prefeito. É porque minha preocupação, sendo bem franco, é que a gente, na hora que a gente aprova o projeto de lei, lá já tem uma previsão do que aquele valor vai ser investido. Eu sei que o senhor tem um portfólio aí de projetos que pretende investir. Teve o cuidado aí de ouvir a gente. Eu até dei a proposta da gente resolver o problema de água em Vitória, que esse valor de 60 milhões resolveria de uma vez por todas o problema, tendo em vista que os deputados, o governador conseguiu aí na ordem de 30 milhões. Então seria importante para a gente, do meu ponto de vista, enquanto bancada aqui de oposição, a gente saber o que é que a gente está assinando. O prefeito pretende gastar com as creches, pretende revitalizar a feira, a Avenida Henrique de Holanda. Aí minha pergunta é se vai estar expresso na lei especificamente. Prefeito, se o senhor me permite fazer uma parte. Vereador, eu acho até mais prudente que não esteja previsto na lei especificamente para que é que vai ser utilizado. A gente não tem, na nossa experiência, nenhuma contratação que foi feita de município ou governo de estado algum que tenha especificamente na lei para que de forma específica, de maneira específica, para que é que vai ser utilizado esse recurso. Porque um das prerrogativas do recurso do Finisa. O que é o Finisa? Finisa é o financiamento à infraestrutura e ao saneamento, voltado ao setor público, com processos de contratação e prestação de contas ágeis e simplificados. Isso significa que é praticamente um recurso próprio que você teria, onde você pudesse trazer os benefícios de imediato para a sua população. Haja visto, pessoal, que eu vou falar para vocês. Nós estamos aí com 90 dias, ou um pouco mais ou menos, com uma obra que não parou a Avenida Mariana Malha, que não trouxe prejuízo ao trânsito da cidade. Anteriormente, nós tivemos uma obra ali na Avenida Mariana Malha, que foi em um governo que se sucedeu, parado quase por 6 anos. E ali nós não paramos. Ali está funcionando. Por quê? É a simplicidade, é a agilidade. É o mesmo caso de você poder contratar, como nós contratamos agora, de uma forma moderna, de uma forma de que todas as grandes empresas e as grandes cidades e a modernidade exige da frota de veículos de um município. Nós contratamos. Por quê?
porque você vai ter economicidade, você tem a agilidade de se quebrar um carro, você receber o carro de imediatamente e não parar o serviço, e de você renovar essa frota a cada 2 anos. E se você compra, aí nós temos um exemplo, nós também adquirimos, e nós vamos fazer, ao final do nosso mandato, a prestação do que a gente adquiriu e do que foi contratado, como todas as grandes cidades, governo federal, governo estadual e governo municipal das grandes cidades, que contratam as suas frotas de veículos e tem pura e unicamente uma só obrigação: colocar os seus motoristas e o seu combustível para atender a população. Assim é um Finisa. O dinheiro vai chegar e nós temos que ter a capacidade, junto com os vereadores e a nossa população, de atender ao que estava lá no nosso plano de governo, que é um plano de governo aprovado pelo povo e que está na Justiça Eleitoral. E para finalizar, vereador, o Finisa ele contribui para a melhoria das condições de vida da população, proporcionando a geração de emprego e renda, por meio de apoio à realização de inúmeras obras que se concretizam por meio dessa linha de financiamento. Bem-vindo pelo Poder Executivo, Finisa, à cidade da Vitória de Santo Antão. O vereador Manuel de Holanda pediu a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de saudar, no nome de Everaldo Arruda, filho, todos os cargos comissionados e as pessoas que ajudam Paulo Roberto nesta missão. Ouvi atentamente todos falarem, participei da reunião na sexta-feira, fiquei entusiasmado com o progresso que Vitória de Santo Antão pode ter. Ouvi atentamente todos os vereadores e a preocupação do vereador André Carvalho a respeito do projeto ter as obras estruturadoras. Essa preocupação diminui muito neste governo de Paulo Roberto, que desde o primeiro momento tem feito uma gestão em Vitória de Santo Antão ouvindo as pessoas. No orçamento participativo existiu um trabalho feito que eu só vi lá atrás na capital de Pernambuco, um orçamento participativo, e o vi e soube da eficiência que foi esse orçamento. Então, eu entendo, porque já estou aqui há algum tempo, senhor Marco Aurélio, que a necessidade da contratante e a contratada é um molde. O que se pode mexer nela é muito pouco, porque uma mexida nessa pode inviabilizar todo um projeto. Então, estávamos 16 vereadores na última sexta-feira, ouvimos a explanação do prefeito, ficamos lá até 5 horas da tarde. Hoje, novamente, estamos ouvindo, estamos vendo, e eu tenho certeza, Paulo, e aí vai um pedido, que cada vez mais você escute os vereadores desta casa. Cada vez mais a participação de mão dadas, independente de ser governo ou oposição, mas vamos ouvir tudo aquilo que quiser ser feito para a melhoria da qualidade de vida das pessoas de Vitória de Santo Antão. Eu estou convencido, como vereador, da importância disso para alavancar, no momento pós-pandemia, a cidade da Vitória de Santo Antão, e irei me empenhar cada segundo, a partir de agora, para que essa aprovação se faça de maneira rápida, como bem disse as pessoas da Caixa Econômica, que esse dinheiro, de repente, hoje pode ter e amanhã não ter mais. E Vitória não irá, tenho certeza, pagar por essa omissão. Então, essa preocupação de elencar as obras, eu acho que diminui muito no seu governo, Paulo. E que você possa saber e ter certeza de contar com a Câmara de Vereadores da cidade da Vitória de Santo Antão. Muito obrigado. O vereador Edmilson, ele me pediu a palavra, depois eu vou passar para Felipe César e André. Mas só antes de mais nada, eu
digo ao vereador André Carvalho que acho justo a sua preocupação com a obra, mas dentro do próprio financiamento, ele é muito claro que a obra é ou para saneamento básico, ou para calçamento, ou para infraestrutura, ou seja, de um jeito ou de outro, eu acho difícil a gente achar algum tipo de investimento que seja feito, que seja de encontro ao interesse do povo de Vitória de Santo Antão. Eu entendo a sua preocupação, mas se for para calçamento, é bom. Se for para saneamento básico, é bom. Se for para a reforma dos armazéns, dos mercados públicos, é bom. Se for para feira, então eu acho que de um jeito ou de outro, para onde for, vai para uma coisa que é importante. A gente sabe que saneamento básico, por exemplo, é saúde, o que se economiza com saúde é muito grande. Então, passa a palavra ao vereador. O vereador vai ter que ir embora. Eu queria pedir desculpa e me ausentar, porque eu vou viajar ainda hoje. Aí, agradeço aí a Prefeitura, a Caixa, por ter tido essa participação, ter essa oportunidade de dialogar com a gente e a gente poder expressar nosso ponto de vista e tudo mais. Aí peço desculpa a todo mundo que está assistindo, os secretários, os vereadores, mas eu vou precisar ir, que já está estourado o meu horário. Obrigado. Ô, André, doutor Paulo, que gostaria de falar com o senhor só um minutinho. Eu quero agradecer também, aqui de público, a presença do vereador André nesta ocasião e na ocasião passada, lá na Prefeitura Municipal da Vitória. Quero, a todo momento, junto com a nossa equipe, colocar os detalhes para que não só o vereador André, mas que os outros vereadores possam entender e possam ver o que é a lei e o que é o FINISA, e tenho certeza que as suas indagações serão técnicas e não da política que não prospera para a Vitória de Santo Antão. Porque, afinal de contas, se nós formos contra a um investimento tão grande que possa vir para a Vitória de Santo Antão, nós não seremos contra os vereadores, não seremos contra a Paulo Roberto, ao professor Edmo, ao Executivo. Nós seremos contra o povo da Vitória de Santo Antão e das pessoas carentes que precisam de grandes investimentos no nosso município. Por isso eu fico tranquilo que, com certeza, sabendo de como você vai analisar, a avaliação ela será técnica e não política. Muito obrigado e estamos à disposição para o debate. Chamo agora o vereador Edmilson para fazer uso da palavra. Antes que tudo, como sempre, queria agradecer a Deus por estar vivendo esse momento especial hoje aqui, como vereador desta casa, representante do povo. Depois saudar a mesa na pessoa do deputado Joaquim Lira, saudar os colegas vereadores na pessoa de Felipe César e toda a população de Vitória que acompanha, que estão nessa casa, que quer o melhor de Vitória, aos secretários de Paulo Roberto, que são secretários, pessoas técnicas, não pessoas que foram escolhidas porque fez parte de uma campanha eleitoral, e é isso que Paulo Roberto vem mostrando aqui na cidade de Vitória, desde o início da sua gestão, uma preocupação com uma cidade melhor, com a qualidade de vida melhor. E hoje nós fomos contemplados não com uma dívida, mas com investimento para alavancar o desenvolvimento de Vitória. E nós estamos a passo de um desenvolvimento da Vitória. Desenvolvimento esse que vai trazer um retorno futuro. É um investimento que está sendo feito aqui em Vitória. Está para ser feito. Depende dessa casa de vereadores aqui, que é a Câmara Legislativa, o representante do povo. E eu queria dizer aos colegas vereadores, vamos aqui hoje representar o povo de Vitória, não representar a bandeira política. Vamos desarmar os palanques, como o prefeito de Vitória fez desde o início, e especialmente nesse momento especial, onde ele sexta-feira chamou oposição e base, e lá mostrou clareza em tudo. Depois teve uma preocupação de trazer hoje, nessa tarde, essa audiência para mostrar à população de Vitória o que pode acontecer em Vitória com esse investimento. E a gente vê pessoas que muitas vezes não fazem parte do governo, muitas vezes não querem o melhor de Vitória, ou pensam diferente, porque somos diferentes, nunca pensamos iguais. Aí sai dentro da cidade colocando fake news, dizendo que o prefeito quer trazer dívida ao povo de Vitória, e muitas vezes a população sendo massa de manobra de fake news.
Vitoriense, vamos abrir os olhos para não ser massa de manobra, de fake news, de rede social. E vamos acreditar e dizer também aos colegas vereadores, nós somos aqui eleitos para ser representantes do povo. Nem tudo que é feito precisa de trazer a população, como teve aqui agora há pouco o vereador dizer. Mas vamos dar um tempo, vamos trazer a população para discutir. Se fosse para trazer tudo a população para discutir, não precisava de vereadores, não. Nós fomos eleitos para representar o povo de Vitória. E eu acho que não é, o tempo é curto, a gente tem que fazer, é pensar no desenvolvimento, porque se a gente trazer a população, vai ter pensamentos diferentes e não vai chegar a lugar nenhum. A responsabilidade do desenvolvimento está nas nossas mãos, e o prefeito de Vitória mostrou clareza, e mostrou que não tem lado para ele não, o lado é a população de Vitória, porque chamou oposição e base. E parabéns ao nosso prefeito pelo trabalho que vem fazendo aqui em Vitória, onde não foi levantado aqui em nenhum momento para o prefeito de Vitória bandeira política, foi abraçado todas as cores políticas de Vitória. E parabéns, e vamos trabalhar de mão dada, legislativo e executivo, como está sendo feito até agora, e a sociedade civil, que Paulo Roberto tem sempre ouvido nas ruas de Vitória. É um prefeito que tem obras e, além disso, tem saído nas ruas para ouvir o povo desde a campanha, foi eleito e sai nas ruas para ouvir o povo de Vitória. Vereador Filipe César. Eu quero saudar a mesa na pessoa do deputado Joaquim Lira, os vereadores na pessoa do vereador Marco da Prestação, e falar da importância do diálogo. Eu acho que se tem algo onde nós devemos parabenizar a atual gestão, é o diálogo para discutir ações relacionadas ao nosso município. E quando a gente fala do Finisa, a gente está falando aqui de um empréstimo, de um financiamento, e às vezes, talvez, a população ache que isso é algo que não existe, é algo novo, é algo que algumas prefeituras fazem por estarem precisando, mas, de fato, nós temos hoje um estado de Pernambuco, que é um estado que vem vindo de um ritmo de gestões e de desenvolvimento pelo PSB. E o PSB, no ano de 2013, ainda no governo Eduardo Campos, fez um empréstimo com o Banco Mundial no valor de 1 bilhão e 200 mil. Em 2019, o governo do estado de Pernambuco, o governo do PSB, ele executou um acordo com o Banco Mundial para que o pagamento das parcelas fossem prorrogado até 2020. Em 2020, a Assembleia Legislativa autorizou o governo de Pernambuco a tomar um empréstimo de até 1 bilhão. Ou seja, isso não quer dizer que os deputados estaduais querem o pior para o estado de Pernambuco. Ou isso não quer dizer que o governo de Pernambuco não tenha condições de arcar com a responsabilidade que é colocada diante deles. E aqui hoje, a Câmara está tendo a oportunidade de estudar algo que o estado de Pernambuco já fez e que tem uma responsabilidade da gestão, até porque se a gestão não cumprir com sua obrigação, será um crime de responsabilidade. Então, de forma alguma, a gestão tem essa intenção. Então, eu acredito que assim como o governo de Pernambuco fez, pagou e fez de novo, e o Estado tem aí o seu desenvolvimento, tanto é que Vitória de Santo Antão, o governo anunciou um investimento de 31 milhões, que veio através do financiamento com o Banco Mundial. Essa casa deve estudar
com bastante atenção cada cláusula deste contrato, desta lei, e ver o que é melhor para o nosso município. De uma coisa, eu tenho certeza. Eu tive o prazer de estar com o prefeito Paulo na capital do nosso país, em Brasília, e foi ali onde a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor, e eu posso dizer com todas as letras que o prefeito ele tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento de Vitória. E se está colocando em xeque, hoje aqui, esse financiamento, pode ter certeza que é para o desenvolvimento de Vitória de Santo Antão. Então, cabe a cada um de nós, vereadores, população, em geral, analisar o que já foi feito pelo Estado e o que pode ser feito pelo município de Vitória de Santo Antão. Muito obrigado, boa noite. Vereador Carlos Henrique. Desculpe, doutor. Vereador Carlos Henrique. Boa noite a todos. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do amigo e deputado Joaquim Lira, saudar a galeria em nome e também todos os servidores da prefeitura em nome de Manuel Jorge, secretário, senhores vereadores, inicialmente parabenizar a iniciativa da prefeitura em vir aqui na Câmara discutir o projeto. Na sexta-feira, infelizmente, eu não pude comparecer por razões de força maior. Também agradecer a presença do superintendente da Caixa Econômica. Eu tenho alguns questionamentos a fazer. Inicialmente, dizer que eu faço parte da oposição desta casa, a bancada de oposição, e por isso mesmo eu tenho até alguma liberdade de fazer alguns questionamentos pela própria natureza da minha função. Inicialmente, questionar aos senhores qual de fato é o valor do empréstimo a ser realizado pela prefeitura. A gente já ouviu que existe a capacidade de endividamento da prefeitura da ordem de 200 milhões, mas eu vi aqui na tela que seria 60 milhões, mas também eu já tinha ouvido aí na imprensa e também nas redes sociais da prefeitura de que seria 100 milhões os valores a serem retirados, né, a título de empréstimo. Eu tenho alguns questionamentos, até fruto de pareceres do Ministério Público de Contas em algumas outras, alguns procedimentos de empréstimo que alguns municípios já retiraram. E o Ministério Público de Contas, ele questiona sempre a garantia do empréstimo. O senhor mesmo disse que seria o FPM a garantia desse empréstimo. O Ministério Público de Contas fala que seria inconstitucional por ferir o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, que diz que não pode o FPM ser utilizado como garantia de empréstimo. Não fala exatamente dessa forma, mas menciona esse artigo da Constituição Federal. Também questionam o que ocorre se não houver, eventualmente, o pagamento. É claro que a gente sempre tem que trabalhar com as duas hipóteses, mas também saber, se não houver o pagamento, o que é que acontece com o FPM, o que é que vai acontecer. Eu vi também que esses recursos não são vinculativos. A prefeitura pode usar da forma que quiser. O prefeito falou que ele, de fato, ainda não tem aonde vai colocar o projeto, mas sim está no plano de governo, não é isso? E, por isso mesmo, eu faço esses questionamentos, se a Caixa vai fiscalizar a correta aplicação de recursos, ou se não, ficaria a cargo também da Caixa essa função. Se também o município vai ter que manter as mesmas condições, enquanto perdurar esse contrato, as condições essas impostas no ato da assinatura do contrato. Se existe, por parte da prefeitura, prefeito, algum estudo do impacto financeiro, até porque existe um impacto aí nos futuros mandatos. Se a gente verificar aqui, 2022, aí teria o período de carência, 2022, 2023, o município começaria a arcar com os pagamentos das parcelas a partir de 2024, aí vai existir eleições municipais de 2024, depois de 2028, a eleição também, e só
realizaria o pagamento, a amortização integral, né, melhor dizendo, em 2031. Então, se existe um impacto razoável nos futuros mandatos, né, a gente sabe que existe reeleição, mas nos próximos mandatos pode ser que sejam outros gestores administrando a prefeitura municipal. E eu vou falar aqui com todo o respeito do mundo, prefeito, mas Vossa Excelência, mais uma vez, falou, quando a gente questionou, o que é que Vossa Excelência iria aplicar os recursos, e Vossa Excelência mesmo disse que está no plano de governo, com obras estruturadoras e tudo mais. Mas eu lhe pergunto com sinceridade, quando o senhor fez o plano de governo, tudo que o senhor, Vossa Excelência, se dispôs a fazer, estava também a depender do empréstimo, ou também não fez o plano de governo com as condições atuais que a prefeitura teria naquele momento? São essas as considerações. Veja, quero saudar a todos aqui, dar uma boa noite, né? Passamos 16 horas, saudar nossos vereadores em nome do presidente André Saulo e a todo o secretariado em nome do Demétrio Lisboa, nosso secretário de Cultura. E ouvi atentamente aí a explanação do superintendente da Caixa. Seja muito bem-vindo a essa casa. A gente já teve um encontro no princípio e agora novamente. Veja, escutando atentamente, né, a gente pode ver que Vitória volta, né, a um lugar de grande importância. Quando você observa que grandes cidades no estado aderiu, né, a essa eventualidade de empréstimo. Então, assim, nós temos hoje a oportunidade, e entendo o companheiro Carlos, como entendo o André Carvalho, que são de oposição, a preocupação em relação a como vai se destinar essa verba, né? Mas nós temos a oportunidade de mudar a história de várias pessoas na nossa cidade. Por exemplo, você vai em loteamentos ou bairros como Luiz Gonzaga, Bela Vista 2, Jardim Piranga, que tem várias vias de acesso à BR-232, que poderiam aderir a esse investimento, e fica meio assim, aonde vai tal coisa? Então, assim, em fala do prefeito, acredito que ele não deixou de dizer aonde iria colocar. E se ele mostrou as diversas, né, necessidades que o nosso município tem e a probabilidade, né, Manuel Jorge, de colocar esse valor em vários lugares na infraestrutura e no saneamento da nossa cidade. Em primeiro encontro com o superintendente, a gente teve um diálogo e ele falou que esse dinheiro é específico para isso, como falou aqui novamente. Existe uma possibilidade de uma fiscalização sobre isso aí, se o dinheiro realmente está sendo implantado para infraestrutura e para saneamento, superintendente? Isso é uma pergunta que não foi feita aqui. De ofício, a Caixa tem o dever de analisar e atestar que aquela obra ali que a Prefeitura informou que iria fazer, se ela de fato foi feita e se ela está em condição de usabilidade. Certo, tá? Então, de ofício, isso é dever da Caixa. Obrigado. Então, veja, como o nosso vereador Mano Holanda falou, no período pós-pandêmico, nós temos a oportunidade de colocar a Vitória de novo no rumo do desenvolvimento. Como? Atraindo, com esse dinheiro para a infraestrutura, acessibilidade à nossa cidade em vários lados da cidade. Como o prefeito falou, iluminação, você vem de Pombos, não temos iluminação no Cajuíra, aquela área da UPA. Então, o que se fazer com 60 milhões? Numa cidade como Vitória, que há muito tempo, na minha opinião, porque hoje estou político, estou vereador, legislador dessa cidade, mas antes e hoje ainda sou cidadão vitoriense, de olhar um gestor que se preocupa com o povo vitoriense, que ama essa cidade, que tem boas intenções, né, vemos a necessidade que Vitória tem com várias coisas para ser feita. Então, não que antes ninguém amava ou ninguém fazia, cada um contribuiu segundo aquilo que acreditava e segundo aquilo que foi proposto, e que Deus abençoe. Só que hoje nós temos uma gestão, né, que pensa realmente no desenvolvimento, no futuro. Então, prefeito, eu vou ser bem claro, não traga um projeto com 60, traga logo com 200, porque a Vitória precisa, sim, disso, não comprometendo a nossa cidade, dando a possibilidade do nosso cidadão crescer, dando possibilidade de valorização de vários lugares nessa cidade. Não traga de 60 milhões, não, traga logo de 200, né, porque a gente vai ter muita coisa para se fazer em Vitória. E Vitória hoje precisa da gente. Tenho muito orgulho quando o prefeito fala nossa gestão e diz que não apenas dele, é nossa. Tenho muito orgulho.
de ser legislador da minha cidade nessa gestão, porque eu vejo, sei do empenho e participo também dessa gestão, que tem um compromisso com essa cidade. Então, essas minhas palavras, presidente, não traga só um de 60, traga logo um de 200 para a gente fazer Vitória acontecer e botar a Vitória realmente no lugar onde ela deveria nunca ter saído, né? Entre as grandes cidades do nosso estado. Apenas falar, né, já que o vereador J. Domingos citou meu nome, não, mas não é nada a respeito do... Quando eu falei do empréstimo do governo do estado, eu me referi especificamente à Caixa, porque esse empréstimo de mais de 1 bilhão, isso aí, as sessões da Alep é transmitida ao vivo, todos nós acompanhamos, eu sou um dos que acompanham principalmente a posição dos deputados estaduais aqui de Pernambuco, e em não acreditar nesse desgoverno que está aí, é porque realmente eu sou um dos poucos que acredita, e sei da vontade dos deputados de trazer recursos para a Vitória de Santo Antão, principalmente dos deputados de Vitória, e queira eu que, se Deus quiser, esses recursos realmente cheguem e comecem a ser feitas as obras. E a obra da PE 45, Jota, não foi 95 milhões não, mas me parece que da última vez que eu vi no edital foi de 118 milhões, foi de 95, o chamamento foi 100 e... certo, porque eu lembro que eu vi o edital e era mais de 100 milhões, foi muito bom, pelo menos uma economia aí de 10 milhões. E parabenizar o prefeito do município pela atitude, acho que concordo plenamente com as palavras do vereador Goldi do Pneu, Vitória precisa de nós. Eu estava aqui dando uma pesquisada, esta casa, os 19 vereadores têm mais de 32 mil votos de eleitores de Vitória que nos escolheu para estar aqui tomando as decisões. Eu, por exemplo, quando tem algo muito polêmico, eu procuro o meu povo, pergunto o que eles me dizem. Se eu não confiasse em você, eu não teria te colocado lá. Então, eu tenho certeza, enquanto estiver aqui, eu irei votar naquilo que a minha consciência manda e no que for melhor para a Vitória de Santo Antão. Como eu disse, acreditando na gestão do prefeito Paulo Roberto e dando uma opinião aqui das diversas que temos lá na Prefeitura Municipal, que é, como o prefeito já falou, a antiga BR 232, que é a Avenida Henrique de Holanda, conheço várias cidades do estado de Pernambuco, passando essa semana em uma das cidades ali em Garaçu, onde foi construída era uma PE, mas era como esta, que liga a ilha de Itamaracá, e tem uma divisória duplicada ali, e que deu uma vida muito grande. Seria muito bom viabilizar esta situação, e com outros anéis viários que irá fazer de Vitória de Santo Antão uma cidade totalmente diferente. Muito obrigado, prefeito. Confio plenamente na sua gestão e tenho certeza que nós vamos ver Vitória de Santo Antão cada vez mais melhor no seu crescimento. Parabéns à Caixa Econômica e parabéns à gestão do prefeito Paulo Roberto. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui as nossas falas com relação às respostas, né, o debate que está. E o deputado Joaquim Lira, ele veio como aquela pessoa convidada que, a nível de Estado, está aqui para presenciar um momento histórico. Então, acho que o deputado ele não tem assim o que responder, ele vai fazer um discurso de engrandecimento para a nossa cidade e de satisfação. Então, eu vou, dentro do que é salutar, dentro do que realmente a gente tem que debater, eu vou pedir aqui para começar nas respostas do vereador Carlos Henrique. O vereador, senhor vereador Carlos Henrique, eu vou começar falando para o senhor o seguinte: eu tenho confiança no que eu faço. E o povo da Vitória de Santo Antão teve confiança em Paulo Roberto e em Edmo Neves. Por isso que nós fomos aprovados na eleição de 2020, e diga-se de passagem, com uma aprovação inédita na cidade da Vitória de Santo Antão. As pessoas confiaram naquilo que nós apresentamos, junto com todos os nossos pares, as equipes de técnicos que trabalharam e, principalmente, com que o povo da Vitória de Santo Antão
queria, porque foi o povo da nossa cidade que construiu o nosso plano de governo. Então eu tenho a convicção e a certeza e a fé em Deus que iremos cumprir com o que está dentro do nosso plano de governo. E iremos cumprir porque nesses 10 meses e 8 dias nós já cumprimos muito do que tem no nosso plano, do que foi proposto para a nossa população. E desde o primeiro dia que fizemos um pacto, nós iríamos administrar olhando para frente, para o futuro, e não para o retrovisor, de chegar e dizer, nós recebemos isso, fizemos. Desafio qualquer pessoa que tenha um tipo de comentário como esse meu, ou do professor Edmo, ou de toda a equipe de governo, ou dos vereadores, que quando a gente fala, a gente só pensa lá para frente, a gente só pensa para melhorar. Mesmo se não tiver o Finisa, nós iremos fazer. Evidentemente que quando você tem um plus, você não faz mais a vagar, você pode fazer muito mais. E eu lembro, infelizmente eu sabia disso, por isso que eu quis registrar, que a vossa presença na sexta-feira não se deve porque o senhor estava com a fazenda, estava fora da cidade da Vitória de Santo Antão, mas o vereador Mano Holanda, nosso decano, líder de governo, e fazer o melhor pela nossa cidade, porque de repente vai embora e a gente não consegue. Eu esqueci de outro vereador que ele ficou ali bem tranquilo, mas tem também o nosso amigo Marconi da Chá, que está na mesma faixa, e sabe que a experiência, ela traduz responsabilidade. E esses 60, eles serão transformados. O que eu peço é que não deixe a cidade da Vitória de Santo Antão padecer nesses 60 milhões que Vitória pode adquirir. E tem mais outras coisas que eu vou passar depois para vocês. Mais recursos virão, de recursos próprios, e será outra grande vitória para a cidade da Vitória de Santo Antão. Estamos trabalhando para fazer a nossa cidade grande, presidente. E tenha certeza que dentro desse trabalho, a Câmara de Vereador é primordial, com as bênçãos de Deus, para a gente melhorar a vida do nosso povo. Que quando estávamos construindo o plano, prefeito, quando a gente estava construindo o plano, que a gente foi convidado também na época como candidato, em alguns lugares você dizia, algumas vezes, tem um recurso próprio, mas tem um recurso que a minha competência, através de emenda, tanto estadual como federal, como através também de atrás das indústrias, que a gente vai conseguir. Então, eu me lembro disso muito bem naquela época. Muito bem lembrado, vereador, muito bem lembrado, presidente. E o senhor me pegou de surpresa, porque eu falei, me desculpe, ao lado de Túlio, quem é que está aí ao lado de Túlio? Aí vinham, de cabeça baixa, o cabelos brancos, grisalhos, aí que também é outro, aqui da cidade, um empresário, um investidor, que já tem experiência, e eu falei em seu Wilson, por causa da cabeça. Ou então pensei agora, será Correia? Mas não, é o Ivo Queiroz Filho. Parabéns pelo empreendimento que você e sua família estão fazendo aqui na cidade da Vitória de Santo Antão, uma cidade que já foi polo médico e continuará sendo, hoje com esse grande investimento que você, seus pares e o Hospital Santa Maria também está fazendo para o nosso município. Senhor presidente desse poder, vereador André Saulo, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento ao prefeito Paulo Roberto, ao vice-prefeito Edmo Neves, ao superintendente da Caixa Econômica Federal, em seu nome, um cumprimento a todos que fazem essa instituição, que também estão aqui presentes, aos vereadores Romero, Querálvares, Carlos Henrique, meu contemporâneo de escola, e a gente está ficando velho, viu? A gente também está ficando velho, prefeito. Ao vereador Marconi da Charque, ao vereador Mano Holanda, ao J. Domingos, Felipe César, Marcos da Prestação, Edmilson de Vazia Grande, cumprimentar Gudo e do Pneu, é uma grande revelação no primeiro mandato.
E cumprimento ao procurador do município, doutor Washington Amorim, a todos que nos acompanham, a todos que estão na galeria. Vejo aí grandes amigos, Pedro Monteiro, ao presidente da Associação Comercial, Antônio de Lemos, que incansavelmente luta muito pelo comércio de Vitória. Cumprimento a Ivo Queiroz Filho, meu amigo. E quero falar da importância deste momento. O que pese a importância do recurso, que é, isso eu vou tratar daqui a pouco, o que a gente está vivenciando na Vitória de Santo Antão, terão certamente, com o apoio maciço dessa casa, a aprovação para que esses investimentos consigam tirar do desemprego muitos vitorienses que estão precisando. Então, eu quero parabenizar esta casa, eu quero parabenizar a Prefeitura Municipal pelo nível de debate que aconteceu nesta tarde. Eu cheguei cedo e só cheguei aqui na reunião já no meio, porque eu estava participando de uma reunião remota sobre a instalação do 5G aqui em Pernambuco, que vai começar pela capital, mas as cidades que terão a oportunidade de avançar nisso, e Vitória certamente estará dentro desse conjunto, a tecnologia 5G, ela virá mais rápida para a gente, e inclusive a instalação de tecnologia 4G nas localidades dos povoados, no distrito já funciona, mas nos povoados onde a gente ainda não tem acesso à internet. Eu estava justamente nessa reunião remota com a Associação Brasileira, porque eles estão pedindo nosso apoio para a gente intermediar isso junto ao governo do Estado. E aqui em Vitória, se eu não me engano, 4 ou 5 localidades está dentro desse contexto, né? Serra Grande, Pedreiras, Cachoeirinha, né? Isso vai ser amanhã, vai ser de imediato? Não, isso vai durar um tempinho, mas isso também só se faz com recurso. E é dentro disso que a gente está trabalhando. Então, eu quero parabenizar aos senhores vereadores, ao prefeito, mais uma vez, ao vice-prefeito, por estar aqui discutindo, não obras da gestão, mas obras que beneficiarão, certamente, desde do seu nascituro, repito, na geração de emprego e renda, mas nas entregas para a melhoria da qualidade do povo dessa cidade. Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão, Faculto quer usar a palavra ainda, prefeito? Só agradecer aqui a casa, em nome do Executivo do município, em nome de todos os vitorienses, eu quero agradecer aos senhores vereadores. E, para finalizar, nós tivemos aqui a palavra do nosso amigo, né, deputado Joaquim Lira, que tocou em pontos importantes, resumiu toda essa nossa reunião no fator que ele é de suma importância para o município da Vitória de Santo Antão ou qualquer outro município. É a geração de emprego e renda, e esses recursos, com certeza, irão fazer isso para o nosso município. Nós iremos fomentar a cidade da Vitória de Santo Antão, no seu todo, com o Finisa. E, de uma forma bem especial, agradecer ao nosso superintendente, doutor Marco Aurélio, ao diretor de governo da Caixa Econômica, o Rodrigo, que também se encontra, teve uma participação excelente aqui na explicação aos nossos vereadores. Agradecer a você que está em casa, que nos acompanhou até agora. Estamos à disposição, com o canal aberto, para falar com vocês, porque só assim a gente consegue fazer uma administração voltada para o desenvolvimento. E dizer ao presidente e a todos os vereadores que nós tínhamos a certeza de que aqui nós teríamos o debate como tivemos, um debate franco, aberto e voltado para desenvolver a cidade da Vitória de Santo Antão. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e vamos trabalhar. Presidente, a palavra é sua. Eu só quero dizer que a Câmara sempre estará aberta para qualquer debate de interesse público. A Câmara estará sempre aberta, prefeito. Agradecemos a visita
do vice-prefeito Edmo Neves, do prefeito Paulo Roberto e do deputado estadual Joaquim Lira. A todos, uma boa noite e fiquem com Deus.